guarda-os no caminho, traz-los em paz, em segurança, para nos alegrarmos juntos na sua presença, louvando, exaltando e bendizendo o Senhor dos Exércitos. Tome esse culto nas suas mãos, a direção desse culto, os louvores, o testemunho, palavra, tudo aquilo que será feito aqui hoje, Senhor Deus, que seja para a honra e glória do Senhor. Deus abençoa, Senhor Deus, o seu povo nessa noite, derrama sua graça nesse lugar, o teu Espírito Santo, ó Deus, renova-nos, restaura-nos, dá-nos mais fé, mais amor, comunhão entre uns com os outros, ó Pai. Eu peço em nome de Jesus, abençoa essa igreja, a MSBN aqui em Liverpool, em outras cidades, ó Deus, em outros locais onde também já estão cultuando a teu nome. Abençoa, Senhor, as igrejas nessa cidade, de outras denominações, ó Pai. Dá-nos um tempo abençoado aqui nessa noite, ó Deus. Fala conosco nesse lugar, no nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: para cada coisa há um tempo, e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Os irmãos podem se sentar. Salomão diz que há um tempo para cada coisa, e há um propósito para cada coisa. Tempo, está ficando difícil arranjar tempo hoje em dia, né? Ainda hoje pela manhã aqui na igreja a gente conversava um pouco acerca de tempo. Cada dia que passa as coisas estão mais apertadas, parece que vai afunilando, está afunilando, 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 apertando cada vez mais. A gente trabalha e parece que aquilo que a gente ganha não é o suficiente para a gente chegar ao final do mês. As coisas aumentam, o tempo passa, aliás, o tempo não passa, o tempo voa, o tempo está voando. Se os irmãos perceberem bem, os dias são os mesmos, são 24 horas, sempre foi, mas parece que está voando, parece que está diminuindo. A sensação que dá é que não é 24, é 20, mas é o mesmo, são 24 horas por dia, mas passa muito depressa. Um ano passa depressa, um mês passa depressa, uma semana passa depressa. Mas Salomão diz que há um tempo para todas as coisas. Se há um tempo para todas as coisas, nós precisamos saber que há um tempo para Deus. E se há um propósito debaixo do céu, nós precisamos saber qual é o propósito de tudo aquilo que a gente está fazendo. Se a gente está gastando o nosso tempo com coisas desnecessárias, a gente não vai a lugar nenhum. E quando a gente não tem tempo para estar na casa de Deus, irmãos, a gente não tem tempo para mais nada. Alguém compartilhou no grupo da igreja, né? As pessoas não têm tempo para vir à igreja. Não foi bem isso, mas eu vou colocar dessa maneira. Como é que elas querem ter tempo para morar no céu? Se a gente não tem tempo para estar aqui, o que a gente quer fazer no céu? Se a gente não tem tempo para servir a Deus aqui, como é que a gente vai servir a Deus no céu? Se a gente não tem tempo para trabalhar para Deus aqui, como é que a gente vai continuar trabalhando no céu? Porque no céu ninguém vai ficar deitado numa rede o dia inteiro e os anjos lhe servindo água com coco. Esquece, isso não vai acontecer. A gente vai continuar trabalhando. Só que sem dor, sem doença, sem aflição, sem perseguição. A gente vai ser feliz, sorridente, na presença do Senhor o tempo todo o tempo. Ouvindo, aprendendo, nos alegrando, nos regozijando. Aqui você trabalha, mas você é perseguido, você é maltratado, caluniado, difamado e por aí afora, né? Então, Salomão deixa bem claro para a gente: há um tempo para todas as coisas e há um propósito para todas as coisas. Hoje, gaste o seu tempo aqui. Aproveite o tempo que você vai estar aqui hoje. O culto vai estar começando agora, deve durar 1h30, 2 horas no máximo, talvez. Então, faça desse tempo que você vai estar aqui o tempo mais precioso que você tem durante essa semana. O seu tempo mais precioso não é quando você está no seu trabalho, não é quando você está na sua casa, é quando você está na presença de Deus. É bom você estar junto com a sua família, é maravilhoso, mas melhor ainda é você estar na presença de Deus. É muito melhor, porque você tem que amar Ele sobre todas as coisas. Você tem que colocar Ele acima de todas as coisas na sua vida. Então, meus irmãos, aproveite o tempo. Eu chamo o grupo de louvor, já pode se posicionar aqui na frente.
Aproveita o tempo que você vai ter aqui hoje na presença do Senhor. Não só hoje, mas todos os dias que você aqui vier. Amém? Deus os abençoe. Amém. Coloque-se de pé, vamos adorar a Deus. Como o presbítero disse, né? Como é precioso o tempo que nós gastamos aqui na casa do Senhor. E o nosso próximo louvor aqui, ele fala justamente sobre isso, sobre entregar a Deus nossos sonhos, nossos planos. Não somente isso, mas toda a nossa adoração. Então, enquanto nós adoramos, que você possa verdadeiramente se entregar a esse Deus, que é todo-poderoso e digno de todo louvor. Em teus braços eu vou me entregar, os meus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos meus eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem-vindo aqui. Vem sobre nós, manda tua chuva neste lugar. Em tua presença vou me derramar e declarar que és santo, Deus.
Santo, Santo, Essa é a Santo. casa de Jesus, essa é a casa de Deus. Declare isso, declare que Ele é bem-vindo aqui. Declare, eu sou a casa de Deus, você é bem-vindo aqui. Que Ele possa fazer morada nesse momento no nosso coração, na nossa vida, no nosso lar. Aleluia, Senhor, Tu és bem-vindo. Você é bem-vindo aqui. A casa é tua, pode entrar, mesmo vazio de mim, mesmo vazio de mim. Sobe o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Aleluia, Tu és bem-vindo, Senhor. Vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, mesmo vazio de mim, mesmo vazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, pode entrar, mesmo queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Aleluia, fala conosco, Senhor. Essa casa é sua
Aleluias. Oh Pai, a casa, Senhor, é Próximo tua. louvor Aleluias. fala sobre aquele momento em que Jesus chama Pedro ao seu encontro para que ele caminhe sobre as águas. Porém, em um dado momento, a palavra de Deus diz que ele sentiu temor e ele começou a afundar. E naquele momento, a primeira coisa que Pedro fez foi clamar por Jesus. Ele não clamou pelos discípulos, ele não clamou por coisas em vão, mas ele clamou por Jesus. E o texto diz que imediatamente Jesus estendeu a sua mão e ele pôde subir à tona novamente. E que nesse momento, enquanto nós louvamos, nós possamos nos recordar que nós temos um Deus que, independente da profundidade, nós podemos clamar a esse Deus, e Ele é poderoso para nos trazer à tona de novo e nos trazer o descanso, nos trazer o refrigério. Em nome de Jesus, vamos adorar. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Aleluia. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr, aleluias. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és, Senhor, tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Oh, Diga aleluia.
Aplauda o Senhor nessa noite, amém? Louve o Senhor com suas palmas. Os irmãos podem se sentar, por favor. A irmã Luma vai ter uma oportunidade, vai estar trazendo um testemunho para a gente nessa noite, amém? Pai, Senhor, igreja, boa noite. A presença do Senhor, ela é nítida aqui essa noite. Se o Senhor está aqui hoje, é porque existem pessoas cheias de expectativa pela presença. Se você não está cheio de expectativa, aproveite, porque isso é ser igreja. Um sustenta o outro. Então se aproveite dessa presença. Peça para que Ele te toque essa noite. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Irmãos, eu vim trazer um testemunho. Eu queria, antes de iniciar falando do testemunho, eu queria ler com os irmãos em Lamentações 3, do 21 ao 23, diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esperança de auxílio pela misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém, irmãos? Aleluia. Irmãos, essa semana tem sido uma semana muito conturbada para mim, emocionalmente, fisicamente. E a única coisa que ficou de pé foi o meu espírito. E eu vou trazer um testemunho muito simples aqui, mas que o Senhor falou claramente no meu coração que a igreja deveria ouvir esse testemunho. Alguns dias atrás, o Luiz estava trazendo algumas coisas para a igreja e ele escutou um barulho embaixo do carro e uma peça do carro soltou, uma peça de proteção do carro. E quando ele falou comigo, eu falei assim, vamos ter que ir atrás, né? O Senhor há de prover. A gente não está em condições de gastar com nada, irmãos. Mas eu falei, não, o Senhor há de prover. A gente orou e tinha certeza que o Senhor havia de prover. E isso saiu da nossa preocupação, como isso seria resolvido. E quando Deus nos deu esse carro, Ele deu também um mecânico, que é uma bênção na nossa vida. É um homem que a gente não conhece com intimidade, mas um homem que sempre pareceu muito honesto, muito correto. Sempre que a gente precisou de alguma coisa, foi uma pessoa muito correta, muito gentil. E ele é britânico, né? E assim, a gente escuta tantas pessoas falando que é difícil achar um mecânico, é difícil achar um mecânico aqui em Liverpool. E Deus nos presenteou com um carro e com um mecânico também. E eu entrei em contato com esse mecânico e eu mandei uma foto da peça, falei para ele qual era o problema. E ele, muito solícito, me respondeu e ele falou assim, olha, essa peça, para restaurar ela, vai ser normalmente eu cobro 40 libras para restaurar. Isso se a peça não estiver quebrada, ou se não tiver impossível a restauração dela. Senão eu vou ter que comprar uma peça nova. E ali, irmãos, pode parecer pouco 40 libras, mas para a gente foi muito, era muito 40 libras, é muito 40 libras. A gente tem vivido pela misericórdia de Deus, mas aquilo nem era nos nossos problemas. A gente tinha certeza que o Senhor iria prover, como o Senhor vem provendo. E na minha cabeça eu falei assim, não, a gente vai pagar e no final do mês o Senhor vai ter feito alguma coisa, vai dar certo. E a gente marcou para ir fazer esse conserto no carro. E ele abriu uma agenda, dava para ver que ele estava muito atarefado, abriu um horário para a gente, pegou o carro, fez o carro.
E ali, quando ele foi entregar o carro, ele falou assim, não precisa pagar nada, não. Aí eu falei, como assim? Ele falou, não, pode ir, tá tranquilo, não precisa pagar nada. Né, meus irmãos? E naquele momento, eu que já estava tão cansada, eu falei assim, gente, isso foi um abraço de Deus. Porque Deus poderia simplesmente ter feito a gente pagar e restituir de alguma forma, mas Deus falou assim, não precisa pagar, não. Gente, dos relatos que eu escuto de mecânicos aqui em Liverpool, eu nunca vi um mecânico falar, não precisa pagar, não. Pode deixar, deu tudo certo. E a gente foi muito feliz para casa, glorificando a Deus por esse milagre, né? E quando aconteceu, eu falei assim, nossa, a gente tem que compartilhar com a igreja, E o Senhor ficou falando no meu coração, e eu falei, Senhor, a gente já tem vivido tantos milagres tão poderosos, tão grandes, por que esse pequeno milagre de 40 libras, de um ato de gentileza, por que isso? E o Senhor falou ao meu coração, irmãos, Ele falou, a igreja não precisa ouvir do meu poder. Eles sabem do meu poder. A igreja precisa ouvir que eu me importo. Eu me importo. Irmãos, Deus usou aquele homem para um ato de gentileza ser um abraço no nosso espírito. E o Senhor falou, a igreja precisa ouvir que eu me importo com a igreja, eu me importo com suas necessidades. E o Senhor me fez recordar daquela passagem em que o profeta Elias, ele está lá e o Senhor manda o vento que separa montanhas, manda terremoto, o Senhor manda fogo, mas não, o Senhor está no vento suave. O Senhor está no vento suave. O Senhor fala, eu tenho poder para todas essas coisas, mas eu estou no sopro, eu estou no vento suave. E ali, irmãos, eu me recordei de um tempo em que eu vivia um relacionamento com Deus, em que meus problemas, às vezes, não eram importantes o suficiente para eu estar pedindo ao Senhor o auxílio dEle. Era pequeno demais. Não, isso é muito pequeno para eu incomodar o Senhor com isso. Irmãos, eu achava algumas coisas muito insignificantes para incomodar o Senhor. O Senhor não tem problemas, o Senhor não fica sobrecarregado de nada. O Senhor não tem esse tipo de problema, a gente não tem que se preocupar se o Senhor, Ele vai estar sobrecarregado, porque Ele não fica, irmãos. O Velho Testamento, irmãos, nos mostrou um Senhor. O Novo Testamento nos trouxe um Pai. E essa é a diferença da paternidade do senhorio, irmãos. Todo pai é senhor da sua casa, mas nem todo senhor é pai. Quando a gente guarda do Senhor coisas da nossa vida, a gente fala, não, isso é pequeno demais para Deus. 40 libras é pequeno demais, Senhor. O Senhor não vai se preocupar com 40 libras. Ele vai, irmãos, porque Ele é pai. Eu não conheço quem é pai, quem é mãe aqui, sabe? Que não importa o que seu filho tem, qual é a necessidade, qual é a vontade, qual é o desejo. Às vezes não é nem necessidade, é uma vontade. A gente quer agradar, irmãos. A gente quer dar tudo de melhor para o nosso filho. A gente quer dar as melhores oportunidades. A gente quer dar o que a gente não teve. A gente quer dar tudo de melhor. Então, o que difere um relacionamento de pai de um relacionamento de senhorio é a nossa intimidade. Você pode escolher, irmãos, ter um senhor, mas você pode escolher ter um pai. E por anos eu vivi tendo um senhor na minha vida, em que eu era obediente, em que eu servia, mas algumas coisas era demais, era pequeno demais, era insignificante demais para trazer para ele. Mas não, hoje eu tenho um pai. E hoje eu guardo nele, eu entrego a ele todos os meus problemas. Porque quando você tem um Senhor, você só traz para ele os problemas importantes. Você não vai dividir coisas pequenas com ele, porque você não tem intimidade. Mas quando você tem um pai, você guarda todas as coisas com ele. Você abre o seu coração, você fala, pai, eu tenho fome. Pai, 40 libras é muito para mim. Pai, eu não sei como eu vou consertar esse carro. Mas Deus, Ele guarda todas as coisas no coração dele. E Ele quer o nosso bem. Em Mateus 6... diz que se nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus. Ele sabe das nossas necessidades. E Ele vai sempre fazer o que é necessário para nos ver bem. Nem sempre é o que a gente quer, mas é o que a gente precisa para que a gente chegue ao caráter igual ao de Cristo. Então, que você entenda que a paternidade de Deus a gente adquiriu, mas o Senhor não força essa paternidade sobre você. Ele jamais vai forçar. Isso é um presente, irmãos. E se você quiser, você tem que tomar posse. E você tem que criar um relacionamento de intimidade com Deus. Então, que essa palavra toque os seus corações hoje.
Se você ainda compartilha, deixa de compartilhar com o Senhor pequenas coisas, não deixe. Isso entristece o coração de um pai. Quando nossos filhos guardam coisas de nós, isso entristece o coração do Senhor. Então, que você saiba que o Senhor se importa com as pequenas coisas. Às vezes você está com vontade de comer uma besteirazinha assim, você falou assim, eu queria tanto comer. Experimenta. A palavra de Deus diz experimentar e ver que Deus é bom. Provar e ver que Deus é bom. Então, experimenta o Senhor, experimenta dEle para saber que Ele vai cuidar das suas necessidades. Então, que o Senhor abençoe cada um de vocês hoje. A presença está aqui, irmãos, é palpável. Então, que vocês possam sentir, tocar, experimentar com todos os seus sentidos espirituais e físicos. Deus abençoe vocês. Amém. Graças a Deus. Eu quero apresentar as visitas que temos essa noite. São os pais da irmã Gi, o nosso irmão Eber e a Séria, que estão ali. Estão aqui de férias, né? Estão de passagem. E estão gostando muito, meu irmão. Falei com ele, está dando sol, graças a Deus. Amém. Né? Eles estão gostando muito. O nosso irmão João vai estar dando também um breve testemunho, né? E faz favor, João. Bom, meus amigos, Pai Senhor para todo mundo. Sempre quando eu subo aqui eu tremo. Eu não sei o que acontece. Eu gostaria de dizer que... Gostaria de dizer que em Provérbios capítulo 19, versículo 17, tem uma palavra que eu guardo no meu coração, porque ela fala assim, ó, que aquele que dá ao pobre empresta a Deus, e Deus paga a sua dívida, né? Deus, algumas versões não falam assim, ó, e Deus retribui a sua dívida, né? E outras versões não falam assim, ó, e Deus recompensa, e Deus recompensará, né? E um dia um amigo meu estava no carro e ele falou assim, João, o nosso país vai quebrar, a gente vai entrar numa recessão. E ele falou assim, e o que você tem guardado, né? E o que você tem guardado? E ele infelizmente ele é uma pessoa que ele se desviou dos caminhos do Senhor, né? E eu mostrei essa palavra para ele, eu falei, meu irmão, aqui está o meu tesouro está em Deus, mano. O meu tesouro está no Pai, porque ainda que o país quebre, ainda que os bancos venham falir, independente do motivo, independente do que aconteça, eu sei que Deus vai manter a minha casa, vai manter a minha família, né? Eu gostaria de compartilhar o meu testemunho. Meu testemunho foi que no dia 17 meu filho nasceu, de janeiro, né? Eu tinha acabado de sair de férias da empresa e eu não tinha nenhuma dívida para pagar e não tinha nenhuma libra para gastar. Eu não tinha uma libra, mas também não tinha uma dívida. Eu não tinha nada, eu tinha acabado de sair de férias. Realmente tinha esgotado todos os meus recursos, né? E eu lembro que antes de eu me converter de verdade, eu sempre guardava dinheiro. Eu guardava bastante dinheiro. E depois que eu me converti verdadeiramente, eu vi que aquilo não significava nada diante de um Deus que a gente cultua, ou que a gente diz cultuar, né? Que a gente vem aqui, que a gente adora com os nossos lábios, mas muitas vezes o nosso coração está longe, né? A gente confia nas nossas riquezas, nos nossos recursos. E eu lembro que nessa época eu não tinha nada, e mesmo assim eu estava muito feliz, eu tinha acabado de sair de férias. E eu lembro que um amigo meu, não vou falar o nome dele aqui, que o Robson vai conhecer, e eu lembro que um amigo meu me ligou e falou assim, João, eu não quero que você nunca me ligue para pedir dinheiro emprestado. E eu estava saindo do trabalho, eu falei assim, meu irmão, mas eu nem te liguei, né? Eu nem te mandei mensagem. O que foi, pô? Ele falou assim, não, eu quero te emprestar uma grana. Eu falei, não, eu quero te emprestar, não, eu quero te dar um dinheiro. E meu filho ia acabar de nascer, e eu tinha 0 libras na minha conta. E ele falou assim, mas nunca me ligue para pedir emprestado, que você sabe que eu não gosto. Eu falei, tudo bem. Ele falou, mas pode passar com a sua esposa que eu vou mandar o dinheiro para você. Eu falei, tá bom. E aí eu mandei. E aí eu estava naquele carro, tinha 4 amigos comigo, e eu jamais imaginei, jamais passou na minha cabeça que pudesse vir daquelas pessoas, né? E eu lembro que daquele dia eu estava saindo da empresa, e eu cheguei em casa com quase 200 ou 300 libras, voltando do meu trabalho. Eu lembro de uma outra vez também que eu tinha uma pendência com o governo. Eu lembro que o governo tinha falado que naquele mês eu receberia X valor, né? E já tinha a folha de pagamento impressa, né? Já tinha sido feita. E
E eu lembro que faltando 3 dias para ele me pagar, ele falou para mim levar uma documentação, tal. Eu levei a documentação e eu não tinha expectativa alguma. E eu lembro que naquele mês a mulher falou assim para mim, você vai receber 30% a mais do valor ainda esse mês. Eu falei, mas isso é impossível, porque eu sei que demoraria 2 meses. E eu recebi naquele mês, faltando 3 dias, ela alterou a folha e alterou meu pagamento pro mesmo mês. E aí eu lembro que veio de todos os lugares, mano. Veio de muitos países, veio do governo, veio de outras pessoas. E eu lembro que eu fiz as contas, eu parei para calcular, né? Eu lembro que tinha uma vontade enorme no meu coração de poder ajudar uma pessoa, de ofertar mesmo, né? Porque como a palavra fala, quem dá ao pobre empresta a Deus, né? E Deus recompensa. E eu lembro que eu tinha essa vontade de eu falar para minha esposa, eu falava, poxa, Nath, eu tenho um desejo, né? Esse desejo está no meu coração. E aí eu lembrei do que a Luma falou, né? Do que a irmã Luma falou. Eu estava no banheiro aquela noite, eu falei assim, Senhor, se eu tivesse para dar, eu daria, mas eu não tenho nada. Como que eu vou ajudar se eu não tenho? E eu não tinha, aquela noite eu não tinha. E eu lembro que era um valor assim, era um valor considerável, né? E eu fui dormir e a Nath falou assim, você não vai comprar no crédito. Se você dá do que você tem. Eu falei, beleza. E a gente foi deitar. Ela falou assim, você não vai comprar, porque ela sabe que às vezes eu faço escondido. Ela falou, você não vai comprar. Eu falei, então amém. Tá bom, você falou, tá falado, né? E aí eu lembro que eu dormi, a gente acordou, eu vi um símbolo do banco no meu telefone, e eu olhei e tinha quase 900 libras. Eu não sabia de onde tinha vindo aquele dinheiro, que eu já estava de férias, já tinha recebido salário, benefício, já tinha zerado, tinha quase 900 libras. Eu falei, Senhor, o Senhor é maravilhoso, Ele proveu. Tem um versículo na palavra que fala assim, eu me esqueci qual que é o versículo, mas fala que tá em Filipenses, se não me engano, que ele coloca o desejo e ele opera, né? E é ele que opera, de acordo com... Mas glória a Deus. Então, e eu fiz as contas naquele mês, só para resumir, perdão pela demora. Eu fiz a conta, eu lembro que eu saí com 0 e naquele mês, sem trabalhar, eu fiquei duas semanas fora da empresa. Eu lembro que eu já estava com 1.700 libras. E eu falava para o Senhor assim, Senhor, um exemplo, né? O Senhor, a minha necessidade é só de 900. E aí, todo o restante... eu pensava em algumas pessoas e falava assim, ó, toma tanto, tá aqui tanto, porque eu me lembro que nesse dia eu falei pro Espírito Santo, né, tinha sobrado um restante de um valor, era um valor considerável para mim, era considerável, mas sabe quando você não precisa comprar nada? Eu não precisava comprar nada. E eu falei assim, Senhor, eu quero dar isso aqui para alguém, mas é uma pessoa que precise muito. E aí o Espírito Santo mostrou a imagem clara da pessoa, eu mandei mensagem para ela, falei, meu irmão, eu quero pagar uma conta sua. E eu me lembro que aquele dia ele só precisava de uma cesta básica, mano. Ele estava no Brasil, um amigo meu, muito amigo, um irmão. E ele tinha mandado mensagem pro pastor e falou assim, eu só preciso de uma cesta básica. Ele tem 3 filhos. E eu falei, e eu comecei a chorar, porque eu sabia que era Deus que estava cuidando dele. Né? Então, às vezes o nosso coração com facilidade se apega a essas coisas materiais. Mas muito mais feliz e próspero aquele que confia no Senhor, porque Ele é o provedor. Amém? Então era esse o meu testemunho. Deus abençoe vocês. Amém, irmãos, graças a Deus. Momento dos dízimos e ofertas. Eu não sei, eu acho que não está na mesa, na cadeira, os envelopes, mas os irmãos vão distribuir envelopes, né? Dá para fazer online ou pelo envelope. Todas as instruções estão no envelope também, para você dizimar. O cristiano vai louvar o Senhor nessa noite. Irmãos, e pegando a palavra que o João, no testemunho do João, a gente precisa se desapegar das coisas desse mundo, irmãos. A gente não vai levar nada daqui. Amém? Cristiano, para louvar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Estamos aqui, essa canção eu vou cantar em inglês, mas a música diz quando poderoso é que é o nosso Deus. E a glória dele, demônios, eles ficam,
eles paralisam quando eles veem o nosso Deus. Fala e tudo que está escrito na Bíblia dele é bom. Por isso vai ser a minha canção. Aleluia. La 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 la. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the Glória a Deus, aleluia. Yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead. You reign in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great, 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 oh yeah. Say you are great, you are great, say you are great, you are great, everything written about you is great. You are great, 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 oh yeah, yeah, you are great, say you are great. You are great, say you are great, you are great, everything written about you is great. Poderoso, poderoso é o nosso Deus, todos os dias, vem, todos os dias também. Mighty, mighty God, worship you today. Mighty God, worship you today. Give you all the praise as we lift our hands to you. With pleasure in our hearts, we raise our voice to say, everything written about you is great. Gloria, gloria, worship you today, give you all the praise as we lift our hands to you. Pleasure in our hearts, raise our voice to say, everything written about you is great. Demons tremble at your presence. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Everything written about you is great. Jesus, demons tremble at your presence. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Everything written about you is great. You are great, you are great, you are great. Say you are
Aleluia, Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Vamos orar pelas ofertas, ofertantes. Estenda sua mão para cá, por favor. Senhor, muito obrigado, ó Deus, pelos dízimos e ofertas, ó Senhor amado, que tem entrado na sua casa. Abençoa cada dizimista e cada ofertante dessa casa, Senhor. Abençoa os teus servos, ó Deus. Entre com providência na vida de cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero apresentar também mais duas pessoas que chegaram ainda há pouco. O Guilherme e o Victor são visitantes. Dizer que são muito bem-vindos em nosso meio. Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus. Nós vamos passar agora para a palavra do Senhor. O pastor Lucas vai estar ministrando a palavra nessa noite. E eu gostaria de chamar aqui o Dolan. Dolan, can you come and pray for the Pastor Lucas, please? Father, we come before you tonight. We thank you for this service. We thank you for this word that Lucas is about to bring, Lord God. We pray, Lord God, that you will bless him with the words that, Lord, that your word tonight will touch our hearts, will touch our minds, Lord. It will be the word that we need to hear. Lord, we pray in the name of Jesus Christ, Lord God, that you will bless him in all his ways and you will bless his word, Lord. Father, in the name of Jesus Christ, may we go away transformed and renewed by your word. Amen. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Números, capítulo 14, amém? Números, capítulo 14. Antes de entrar na palavra, eu queria também contar um testemunho, né? Deus é maravilhoso, né? Como cantou o Cristiano aqui, Deus é maravilhoso, amém? As crianças estão saindo ali para a salinha. Amém? Tem a entrada ali onde os pequenininhos estão. A Gislaine está ali com os pequenininhos, amém? E aqui na frente ali tem as criancinhas maiorzinhas. Tá bom? Irmãos, eu queria contar um testemunho para vocês. Nós estávamos... há algum tempo, é coisa pequena, né, irmãos? Mas é nas coisas pequenas que a gente vê o cuidado de Deus, né? Como a Luma contou. Eu não ia contar, não, porque eu falo assim para os irmãos, às vezes um ou outro, mas eu tenho sentido de Deus de contar esse testemunho, né? E a hora que a Luma estava contando o testemunho dela, ela falou assim, né? Que ela citou Elias, né? Ela citou Elias, como aquele Deus de Elias mesmo, que provê, né? E eu estava já há algum tempo, tinha, né, uma geladeirinha bem pequena, uma geladeira pequenininha, bem discreta, né, e estava bem judiadinha também. E a Gislaine já tinha falado comigo algumas vezes para trocar a geladeira. Só que aquele negócio, né, irmãos, nunca deixe para fazer amanhã o que você pode fazer depois de amanhã, né? Então, eu fui deixando, sabe? Eu falei assim, na hora certa eu vou trocar essa geladeira, né? Na hora certa eu vou trocar essa geladeira. E já veio, os irmãos sabem aí do final do ano passado, minha casa, nós recebemos ali 10 pessoas, né? Minha mãe, minha irmã, minha outra irmã, meus sobrinhos, tinha 10 pessoas na minha casa, né? E a geladeirinha, irmãos, era só a graça, era todo dia no mercado, porque tinha que comprar as coisas, fazer e voltar no mercado e fazer, porque a geladeira era bem pequenininha, né? E assim, só eu trabalho lá em casa, e a gente vai caminhando, né, irmãos? E o dinheiro da conta separadinho. Mas essa semana a Gislaine falou para mim, não, eu queria uma geladeira nova, né, maior. E assim, irmãos, não sei porquê, mas eu falei com Deus, falei para Deus em oração, né? Falei assim, Senhor, se o Senhor achar por bem, dá uma geladeira pra gente, né? Foi uma oração muito rápida mesmo, irmãos. E aconteceu que eu estava lá no trabalho, na hora do meu break, eu coloquei no Marketplace do Facebook, né? Coloquei lá uma geladeira, né? Do jeito que a Gislaine queria, sabe aquelas geladeiras de 2 portas, sabe, irmão? Coloquei para ver
e os preços ali estavam assim, 300, 280, né? Eu falei, nossa, mas jamais que eu vou pagar esse valor na geladeira, né? Tá caro demais, eu não tenho dinheiro, deixa quieto, né? Isso no break da meio-dia. Quando chegou no break das 3h30, a hora que eu abri o celular, né? Eu acho que é o algoritmo que mostra pra gente ali o que a gente está procurando. Logo no primeiro anúncio, tinha um anúncio de uma geladeira dessas de abrir, igualzinho a Gislane falou, e a moça tinha acabado de colocar, e ela escreveu no anúncio assim, geladeira nova, né? Nós somos um centro de reabilitação para pessoas com deficiência, e nós ganhamos 2, e uma nós estamos doando, e uma nós estamos vendendo, e o valor estava 180 libras. Aí eu peguei, né? Liguei para a pessoa e falei assim, tudo bem, né, tal. Liguei para a pessoa, não, mandei uma mensagem no Facebook, né. Falei, olha, é o seguinte, eu tinha, irmãos, na minha casa, fazendo as contas, para passar ali o restinho do mês ali, 100 libras. Aí eu mandei a mensagem, né, segui o conselho do Robson. Peguei e mandei a mensagem, eu falei assim, né, ô gente, falei assim, eu tenho 100 libras, né? Se você quiser, né, eu estou procurando uma geladeira já há algum tempo, mandei assim para a pessoa, e a pessoa falou assim, pode vir buscar. Aí eu falei assim, poxa vida, né, só que eu falei assim, irmãos, não dava nem 100 libras, né, aí beleza, depois que a moça falou assim, não, pode vir buscar, eu falei, você vem buscar? Eu falei, vem, pode deixar que eu estou indo buscar, vou buscar hoje, falei para a pessoa assim, né, aí tudo bem, cheguei em casa, comecei a olhar de qual conta que eu ia tirar. Comecei a olhar ali, né? Mas graças a Deus, irmãos, comprei a geladeira e tal. Um dia depois, 8 horas da manhã, a mensagem no meu celular. Deus é fiel, irmãos. Nosso Deus é fiel. E um irmão aqui da igreja falou assim, ô pastor, você está em casa? Falei, tô sim, ó, o corvo vai passar aí. E mandou brincando, né? Falou assim, ó, o corvo vai passar aí. Já fazendo referência à passagem de Elias, né? Quando Deus manda o corvo levar comida para Elias, né? E na hora que ele falou assim, ó, o corvo vai passar aí, eu já falei assim, é bênção. Deus vai mandar bênção para nossa casa. Quando eu cheguei lá, a pessoa entregou na minha mão 100 libras. Irmãos, Deus é fiel. Amém. Glória a Deus, que nós temos tudo o que precisamos. Amém. Tudo está exatamente no lugar. Amém, irmãos? É aí que é para nós estar mesmo. Pastor, mas o carro, a casa tá ruim assim, assado. Irmãos, glorifica a Deus, agradece a Deus que tá bom. Amém? Nós temos tudo o que precisamos. Glória a Deus que faz esses milagres. Os irmãos acharam aí, irmãos? Números 14 diz assim a palavra do Senhor até o versículo 9. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse, se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêssemos nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para caminharmos a espada e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual nós passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porque são eles o nosso pão, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco,
não temais. Amém, meus irmãos? Meus queridos, essa passagem que nós estamos meditando aqui nessa noite, fala acerca da sedição do povo de Israel, quando o povo de Israel estava prestes a tomar, a entrar na terra prometida, na Canaã, prometida por Deus. Chegaram ao local chamado Cades Barneia, os irmãos sabem da história, está escrito também em Deuteronômio capítulo 1, e existia uma promessa de Deus feita ao povo do Senhor. Qual que era a promessa, irmãos? Os irmãos se recordam. A promessa é que Deus conduziria o povo dele para uma terra de descanso. Amém? Uma terra que manava leite e mel. A gente sabe que a terra era boa e era produtiva, não porque de fato as pessoas foram lá e confirmaram isso. Nós sabemos que a terra sim era frutífera e tudo mais. Mas a terra era boa e frutífera porque Deus tinha falado que era. Amém, irmãos? Se Deus falou para você que a terra onde Ele estava te mandando é uma terra boa, é uma terra que mana leite e mel, é a terra da promessa, é o local de descanso, você vai duvidar? Deus falou. Falou ou não falou? Agora a gente precisa acreditar. E se a gente abre a Bíblia em Deuteronômio no capítulo 1, lá no versículo 20, onde essa história vai ser recontada, afinal de contas Deuteronômio significa a segunda lei, o resumo de toda a lei. Quando está sendo escrito ali a história, a Bíblia fala assim, o servo de Deus falando, e ele começa a dizer assim: olha, vocês se recordam que quando nós chegamos em Cades Barneia, nós estávamos próximos para avançar e conquistar a terra do descanso, a terra da promessa, que manava leite e mel. Mas vocês achegaram até mim e pediram para que mandássemos espias para espiar a terra. E aí o escritor diz assim: e isso fizemos, e pareceu bem aos meus olhos. Então nós sabemos, quando nós lemos aqui o capítulo de número 13 e 14 de Números, quando Deus envia os espias pela mão do servo dele Moisés, a gente sabe que Deus permite a situação, mas Deus não estava aprovando a situação. Amém? Uma coisa é a vontade permissiva de Deus, outra coisa é quando Deus não quer que faça aquilo, mas a pessoa quer fazer e insiste, Deus permite. Foi isso que aconteceu. Irmãos, se Deus tinha falado que a terra era boa, que Ele mandava leite e mel, que era a terra de descanso, precisava mandar espia, irmãos? Sim ou não? Não precisava, irmãos, porque a terra era boa, pronto, acabou. Quando eu chegasse ali, alguém chegasse para Moisés e falasse assim: Moisés, vamos mandar os espias, porque essa é a tática da guerra. Moisés deveria ter respondido: mas para que espias? Se Deus falou. Ah não, vamos mandar para ver se o fruto da terra é bom, mas Deus falou que o fruto da terra é bom. Irmãos, quantas vezes, um parênteses aqui, quantas vezes acontece isso conosco? Quantas e quantas vezes Deus fala isso para nós? Deus falou que o nosso casamento ia ser uma bênção. Deus falou que essa terra onde você está ia ser uma bênção. Deus usou não apenas a palavra, mas usou até o profeta para dizer que você estaria naquele local, que você conquistaria, que era terra boa, terra da promessa, sim ou não? Quantas vezes nos falou Deus? E de repente a gente se pega em contextos em que nós murmuramos a Deus. Será? O envio dos espias, irmãos, significa o coração incrédulo do povo. O coração incrédulo daqueles que não acreditam na promessa de Deus, na palavra de Deus. E foi exatamente isso que Eva e Adão fizeram no jardim, porque Deus falou para eles: o dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. E quando vem a serpente fala assim: olha, foi assim mesmo que o Senhor disse? Certamente vocês não vão morrer. O dia que vocês comer, vocês vão ser semelhantes a Deus, conhecedores do bem e do mal. E eles agora não acreditam mais na palavra de Deus. Irmãos, tudo aquilo que sai da boca de Deus é verdade. Quando
Quando Jesus falou, não só de pão viverá o homem, mas viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, era o Filho de Deus falando. Nós não precisamos de 100 libras para comprar geladeira. Ele sabe que você precisa, basta Ele ordenar, um irmão mandar para você e acontece. Ele sabe, Luma, que 40 libras faz falta, mas basta Ele tocar no coração do camarada com a palavra e acontece. O profeta estava lá na beira do rio, Elias, né? E de repente o passarinho, o corvo aparece, irmãos, aleluia, trazendo o alimento diário. Quem mandou o passarinho, irmãos, levar a comida? Quem foi? Foi Deus. Quando Jesus fala que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra, é verdade. A palavra diz que você vai ser próspero, que você vai ser abençoado, para você não estar ansioso, para você entregar tudo na mão do Senhor, para você confiar nele, para você seguir, que o teu casamento é uma bênção, que no trabalho você vai prosperar, que a igreja vai crescer, que tudo vai acontecer. Confia. Só confia. Confia cegamente. Melhor, olha pelo prisma da fé. Amém? Deus tinha falado que a terra era boa. E a Bíblia fala que Moisés, então, escolhe ali 12 homens de cada tribo, um príncipe, e envia para a terra de Canaã. E eles chegam ali, e quando a gente lê a história, os irmãos conhecem. Os irmãos, graças a Deus, gostam de ler a Bíblia. Eles começam a olhar a terra, veem tudo. 10 deles, quando retornam com uma palavra negativa, murmurando, reclamando. O que eles vão falar acerca da palavra que Deus tinha falado que era boa? Irmãos, cuidado com as palavras que as pessoas falam para você, que vão contra aquilo que Deus falou. Amém? Deus falou, seu casamento vai ser uma bênção. A pessoa diz assim, larga esse homem. Deus falou que a tua esposa vai ser uma bênção, larga a tua esposa. Deus falou que os teus filhos são herança, e às vezes a pessoa, você tem que abandonar esse rapaz. Deus falou que a cidade onde você está é uma cidade boa, e de repente a pessoa, rapaz, o problema é a cidade. Cuidado, irmãos. Geralmente a palavra dos murmuradores vem na contramão da palavra de Deus. Cuidado, muito cuidado com aquele que reclama de tudo, com aquele que não sabe agradecer, com aquele que entra na terra prometida, mas não vê aquilo que é bom, naquele que tem a visão nos gigantes, naquele que tem a visão na escassez da terra. Deus falou que a terra era boa, e os 10 espias entraram, e quando os 10 entraram, a terra devora os seus moradores. Nós somos como gafanhotos diante dele, a terra é cheia de gigantes, eles vão nos devorar, a gente está perdido. E eles retornam, a maioria, 10 deles, e esses 10 começam a falar essas palavras ao povo, de maneira que o povo começa a chorar amargamente, irmãos, porque crente murmurador faz o rebanho todo sofrer. Camarada que fica difamando a promessa, só faz o povo de Deus sofrer. Por quê? Porque Deus está falando que é terra boa, que é lugar bom, que é coisa de promessa, arari, arará, e o camarada está falando contra. É tudo contrário. E aí o povo fica assim, poxa, a vida é a maioria, e nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Isso é uma mentira que falaram para nós. A voz do povo é a voz de Deus, mentira. Esses 10 vieram falando assim, acabaria. A Bíblia vai dizer, irmãos, eu acho fantástico isso aqui. A Bíblia vai dizer, no capítulo 28, o relato daqueles homens. Eles vão falar assim, olha, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortes e muito grandes. Ali nós vimos os filhos de Anak, os gigantes. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Somente os pontos negativos. Isso aqui vai gerar o que, irmãos? O povo
palavra aqui, quando você vai olhar aqui o original, vai dizer que parece que o povo derreteu. Irmão, já aconteceu de você derreter sua alma? Sabe aquela vez que você chega naquele local, que você achou que ia dar tudo certo, começou até bem, e de repente a coisa começa a vir, palavras contrárias, e pessoas, as coisas dando errado, e daqui a pouco você fala assim, meu Deus, igual um cubo de gelo, colocado no asfalto, você vai só se derretendo, você vai desaparecendo no meio das aflições. É isso que aconteceu com o povo, e o povo vai chorar amargamente. Agora, se coloquem agora na condição de líderes do povo, na condição de Moisés, na condição de Arão. 10 pragas mortais no Egito. Deus tira o povo com mão forte. O povo vai passar o mar. A Bíblia fala que o mar é aberto no meio. O povo sente fome. A Bíblia fala que vem a codorniz, o maná. Tantos milagres Deus estava operando com aquele povo. Inúmeros milagres. Só que chega a hora da aflição, a hora da prova. E a prova era só psicológica, porque quem estava falando era o povo, que tinha a visão errada acerca da terra. Aquilo não era verdade, e por causa dessa pressão psicológica, dessa falsa realidade, eles começam a se desmanchar. E aí a Bíblia vai nos dizer para nós que a congregação se levantou, no versículo 1 do capítulo 14, e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. O perigo dos murmuradores, daqueles que difamam a promessa, o povo começa a sofrer. Ai, Liverpool não presta. Ai, aquela igreja. Ai, aquele pastor não é ali para você ficar. Ah não, é na outra, é na A, é na B. Ah não, o comércio não vai dar certo, o empreendimento não vai dar certo. Sabe, irmãos, o povo começa a chorar. E começa a abrir a boca o povo e chorar, desanimado. Agora, o que eles vão falar é impulsionado pela murmuração dos espias maus. E dessa provação, Deus vai tirar do coração desse povo o que eles têm. Olha o que a Bíblia fala. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. O perigo da murmuração. Quantos vieram com a murmuração original? 10. Agora aqui a Bíblia fala que toda a congregação começou a chorar, começou a murmurar, e alçaram a sua voz. Imagina, irmãos, Moisés nessa condição, o líder. O que eles vão falar? A Bíblia fala que eles então disseram: ah, se morrêssemos na terra do Egito. A gente deveria ter morrido antes de a gente ter começado esse projeto. Por que a gente foi sair de lá? Que escolha ruim. Estava tão bom lá. A gente deveria ter morrido naquele lugar. O Deus que nos tirou de lá não é o Deus capaz de nos dar a promessa. Aleluia. Misericórdia, irmãos. Ah, se morrêssemos na terra do Egito. Ah, se morrêssemos nesse deserto. Estão falando assim, irmãos, para Deus: é melhor que esse projeto furado, nós entramos num barco furado, é melhor que esse negócio acabe. É problema de quem está passando por esse processo de derretimento. Lembra de Jó? Jó falou assim: quem dera que o meu dia fosse esquecido e apagado da memória. Quem dera que eu fosse um aborto. O Jó falou. Elias na caverna, né? A Bíblia fala que ele deseja a morte. E o povo está desejando morrer no Egito, morrer no deserto. Eles vão continuar a dizer, e eles vão falar aos líderes: e por que nos traz o Senhor aqui a esta terra? Para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Percebam, irmãos, que o problema que eles tinham era o problema na direção. Qual que era o problema deles, irmãos? Direção. Direção. Tem um ditado que o pessoal fala por aí que fala assim: quem não tem destino, qualquer lugar serve. Já viu pessoa que está perdida no mundo? Qualquer canto, qualquer casa, qualquer bairro, qualquer lugar, qualquer local serve. Eu estou perdido.
E o povo aqui não sabia para onde ir, porque a promessa, segundo os murmuradores, era uma promessa falida. E agora eles não têm direção e eles começam a falar ao Senhor: por que nos trouxe aqui o Senhor? Para morrer? O Senhor dos Deus nos trouxe aqui para matar a gente? É esse o propósito de Deus para a minha vida, Thales? Me trazer lá do Brasil, fazer eu andar aqui, andar ali, chegar com a minha família, para chegar aqui nessa cidade e morrer? Oh, glória ao nome do Senhor. Foi isso que Deus escolheu para nós. Foi isso que Deus escolheu para a tua vida. Que você caminhasse e chegasse ao quadro de depressão. Que você andasse e visse os seus filhos no caixão, assim como a Noemi viu. É isso que Deus quer para nós. Quem não tem direção procede assim. O que Deus tem para nós? Eu sei os planos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de bem e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Os meus caminhos são maiores que os seus caminhos. Você está achando que Deus te tirou de lá para morrer, e Deus está falando: o meu plano, a minha promessa ainda está de pé. Não escute os murmuradores, não escute aqueles que reclamam, aqueles que falam mal da promessa. Creia na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Os nossos filhos serão por presa. Não seria melhor voltar? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. E aqui judia de Moisés, irmãos, porque a decadência deles implicava na escolha de um líder. Porque sempre tem um líder na sedição, irmão. Sempre tem aquele que é o oficial, aquele que grita para os quatro cantos da terra que era melhor voltar. E aqui não era igual, não era diferente. Não era diferente, é igualzinho. No meio da sedição, aqueles 10 eram os líderes. Então eles falaram assim: vamos escolher um líder para a gente voltar. E está cheio de líder para voltar atrás, irmãos. Está cheio de líder falando para você voltar atrás. Ah não, você está certo, vai mesmo. Ah não, isso aí desiste. Larga a mão, abandona esse barco. Está cheio de gente assim. Escolhemos um líder. Quando eles falaram assim: vamos escolher um líder, a Bíblia vai falar que os líderes verdadeiros do povo, que era Moisés e Arão, nós estamos no versículo de número 5. Quando eles escutam isso, a Bíblia fala que Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. A vergonha dos líderes, irmão. Deus fez tudo isso, e esse povo infelizmente não abraça a palavra que Deus falou. E agora eles querem retornar, querem escolher um líder para retornar para o Egito. E eles caem com o rosto no chão em sinal de vergonha. E a liderança, os homens de Deus, estão prostrados. Oh, meus amados irmãos, eu queria pregar hoje o que fazer quando os líderes ruem, quando o líder abaixa, quando o líder se inclina, quando o líder não quer mais olhar para a face do povo, porque o povo já está decidido em voltar. Quando um líder, às vezes, desiste de fazer o povo entender aquilo que Deus tem para eles. A Bíblia fala que Moisés e Arão, em sinal dessa desistência, não com Deus, mas com aquele povo, porque eles estavam falando da palavra, e aquele povo só queria voltar, só queria sentir saudade de pepino, de cebola. Não, lá no deserto lá no Egito tinha sepulcro para a gente ser enterrado. Esses homens caem no chão, mas graças a Deus, irmãos, graças a Deus, que Deus sempre tem homens e mulheres, aleluia, que ainda mantém a promessa no coração. Glória ao nome do Senhor. Graças a Deus, não são a maioria. De 10 são 2 aqui no texto. Mas eles têm assim: não, pastor, ó, a palavra é essa, vamos continuar. Deus nos tem a palavra é nossa, nós vamos continuar. A gente vai continuar nessa palavra, é promessa de Deus. Quem falou não foi homem, pastor, foi Deus. A gente vai continuar.
E a Bíblia fala que lá entre esses espias foram também 2 chamados, pode falar, mas bem forte. Glória a Deus, que quase toda a igreja conhece. Como era o nome dos outros 10 espias, irmãos? Como que era o nome dos outros 10 espias? Covarde não aparece na história, irmãos. Covarde não tem nome. Covarde não tem herança. Glória ao nome do Senhor. Aqueles que murmuram não têm história para contar, porque a caminhada deles termina no deserto, a geração morre e não entra, aleluia. Mas aqueles que têm a palavra no coração entram no descanso. Josué e Caleb, glória ao nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que então, quando os líderes desmoronam, se levanta então aqueles homens, os príncipes, Josué e Caleb, glória ao nome do Senhor. Então Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jofoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, em sinal de vergonha, de humilhação. Misericórdia, esse povo, o que vocês estão falando? Precisamos nos humilhar. Vocês estão errados. E eles começam a falar, versículo 7, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual nós passamos é uma terra boa. Glória ao nome do Senhor. A terra pela qual nós passamos é uma terra boa. Glória ao nome do Senhor. Moisés e Arão tinham ido até a terra, irmãos? Tinha entrado na terra? Os líderes não tinham entrado. Os líderes ainda não tinham experimentado, aleluia, glória ao nome do Senhor, o fruto da promessa. Os líderes não tinham pisado lá dentro, mas tinha 2 entre o povo que já estava vivendo a promessa de Deus antes do líder. Glória ao nome do Senhor. Camarada corajoso, camarada que não vai pelo conselho do ímpio, do murmurador, do maldizente. Ele tem algo dentro dele que ele experimenta da promessa antes de muita gente. O pastor está aqui pregando prosperidade, e eu falo prosperidade não desse mundo, prosperidade da palavra, e o irmão está aqui, ó, próspero, cheio de Deus. O pastor está pregando sobre justificação pela fé, e ele glorificando a Deus porque é justificado. O pastor pregando sobre o Espírito Santo, e o irmão falando em línguas estranhas no meio da igreja. O pastor está aqui falando que Deus vai abrir a madre, que vai gerar, e ele está abraçando os seus filhos. Glória ao nome do Senhor. Deus levanta pessoas que experimentam a promessa até mesmo antes da pregação do líder. E esses homens, irmãos, já haviam entrado naquela terra, já haviam experimentado, e porque haviam experimentado, eles poderiam então falar. E aqui muda tudo na nossa vida, irmãos. Sabe por quê? Os murmuradores têm muito mais voz, muito mais volume, e eles podem fazer grandes movimentos de retorno, de regresso, de abandono da promessa. Porque aqueles que não são murmuradores, às vezes ainda não entraram na terra da promessa, não colocaram o pé, não caminharam. E o Senhor Deus nos deseja hoje caminhando na promessa dEle, abraçando o nosso Isaac, colhendo do fruto da terra. E a gente sabe em Hebreus capítulo 11 que Abraão, Isaac e Jacó morreram na fé, não recebendo a promessa. E o texto diz: mas vendo-as de longe, a cumprimentaram e a saudaram e confessaram que eram peregrinos na terra. Eles mostravam que a casa onde eles esperavam não tinha alicerce feito por mãos de homens, mas era uma casa na eternidade. Glória ao nome do Senhor. Nós temos a promessa. Sabe qual é a maior promessa para mim e para a sua vida, irmãos? Sabe qual é? A salvação da nossa alma. É o nosso amado Jesus. É o céu com Jesus, é a eternidade com Jesus, é a ausência total do pecado. Essa é a nossa promessa. Mas enquanto a gente não chega lá, Deus vai curando a tua família.
Enquanto a gente não chega lá, Deus vai visitando a sua casa e aumentando a sua prole. Enquanto a gente não chega lá, Deus vai visitando os seus recursos. Enquanto a gente não chega lá, Deus vai abrindo porta de emprego. Glória ao nome do Senhor. Enquanto a gente não chega lá, Deus vai fazendo. Porque é na trajetória que Deus faz. Glória ao nome do Senhor. Antes de entrar na Canaã, tinha um mar vermelho para ele abrir. Antes de entrar, aleluia, obrigado meu irmão. Antes de entrar na terra da promessa, tinha um maná do céu para cair. Glória ao nome do Senhor. Eles precisavam aprender a caminhar com Deus. Isso é o que Deus quer que aprendamos com Ele, irmãos. Ele está disposto não a dar só o conserto do carro, a geladeira ou esse pequeno presente que Ele fez para você essa semana. Ele quer te dar mais de si. Ele quer caminhar contigo no deserto. Quando o sol escaldante vier sobre a sua vida, Ele quer ser aquela coluna de nuvem que tapa o sol para você ficar em refresco. Quando o frio do deserto chegar na tua casa, Ele quer ser a coluna de fogo para esquentar a tua família. Quando você falar assim, não tenho mais nada na geladeira, Ele quer ser o provedor para a tua casa, para a tua vida, para a tua família. Ele quer se apresentar a nós nesse caminho, nessa caminhada. A gente escolhe na caminhada que a gente faz com Deus, ou a gente murmura, reclama e começa a deixar a promessa de Deus, ou a gente pega na mão do Pai, glória ao nome do Senhor, e a gente fala, vamos caminhar junto, papai. Oh, irmãos, o meu filho Caleb não quer saber o que vai comer amanhã, porque ele tem o Pai. A minha filha Valentina não quer saber se vai dormir no leito confortável. Ela tem um pai que garante para ela. Ela não quer saber se vai passar perigo. Ela tem um pai. Você não recebeu o espírito de órfão, mas o de adoção, a qual Deus te permite hoje olhar para Ele e falar assim, ah, papai, paizinho. Jesus nos ensina a orar. Tudo bem, Pai nosso que estás no céu. Vamos caminhar com Deus ou vamos murmurar? Vamos caminhar com Deus ou vamos reclamar? Vamos caminhar com Deus ou vamos deixar essas pessoas que estão falando tão mal da promessa felizes com a nossa desistência? Glória ao nome do Senhor. Versículo de número 7. A terra é muito boa. E aí vem o segredo do coração dessas duas pessoas que eram diferentes dos demais, que estavam vivendo um tempo com Deus, uma experiência com Deus. Qual é o segredo de alcançar a promessa? Glória ao nome do Senhor. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá na terra. Glória ao nome do Senhor. A gente precisa de barco para atravessar o rio, ô Josué? Negativo. A gente precisa de comida estocada para comer do outro lado? Negativo. A gente precisa de arma para matar os gigantes? Negativo. A gente precisa carregar alguma coisa, levar dinheiro, levar recurso, armazenar? Negativo. Ô Josué, o que nós precisamos para ser próspero na caminhada? Se o Senhor se agradar de nós. Glória ao nome do Senhor. Se o Senhor se agradar de nós. Olha para a tua alma, para a tua história, para as palavras que saem da tua boca. Você tem agradado a Deus? Quem é você na história? 10 que reclamam ou 2 que avançam? Se o Senhor se agradar de você, tem promessa de Deus na tua vida. Se você resolveu hoje largar essa vida de reclamar, essa vida de tristeza, de amargura e dizer, eu vou caminhar com o Senhor, Pai. Eu quero te agradar. Procurar na palavra, como que eu te agrado, Pai? Me mostra, eu quero te agradar, Senhor. Eu não quero mais julgar o A e o B, eu quero julgar a mim mesmo.
mesmo, Pai. Eu não quero mais ver como a irmãzinha canta, como o irmãozinho toca, como o pastor prega, como a câmara, como isso, como aquilo, como a igreja. Eu quero é te agradar. Para que você veio hoje na igreja, meu irmão? Por que você está aqui sentado nesse banco? Eu precisava de uma palavra. Eu preciso de ouvir Deus. Eu preciso de alguma coisa. A palavra é: eu quero agradar a Deus, e por isso eu estou indo lá. Eu estou indo lá porque eu tenho um louvor no meu coração. Eu quero chegar lá no meio da congregação, quero levantar minhas mãos e dar o melhor glória a Deus. Pergunta para o apóstolo Paulo: como que está a situação? Está difícil. Não tem recurso, está difícil, eu estou apanhando, eu estou passando situação delicada, fui espancado, fui enxotado, tomei pancada na costa. E aí, Paulo? Quero que vocês se gloriem na tribulação, se alegrem na tribulação. Aquele que nem mesmo ao teu próprio filho poupou, não nos dará também com ele todas as coisas? Ele é pai que deu o filho por você, o que mais ele não daria? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz o apóstolo Paulo. Oh, meus irmãos, se alegrem na tribulação. A tribulação nos traz a experiência. Como é bom ter experiência com Deus. Ô Luiz, se você tivesse a conta cheia de dinheiro nesse momento, 40 libras não faria diferença para você. Se eu tivesse com a minha despensa cheia, uma geladeira, 100 libras não mudaria a minha história. Mas veio a tribulação, me deu experiência. Oh, glória ao nome do Senhor. Perguntaram para Jesus: Jesus, está aqui esse camarada doente, quem pecou, ele ou o pai dele? Jesus olha assim: nem ele e nem o pai dele. Ele está assim para que a glória de Cristo se manifeste nele. Em nome de Jesus, levantou e andou, e o povo glorificava a Deus. Irmãos, quando você vê a tribulação encostando na sua vida, fica ligado, Deus está querendo manifestar a sua glória. Anteninhas em pé, fica atento, Deus está querendo manifestar a sua glória. Olha a Ana, toda noite, todo ano, todo dia: eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Chorava, chegou uma hora que acabou as palavras. E existe livros e estudos que nos falam que Ana não chorou uma noite, não chorou um ano, inúmeros anos. Tanto que a Penina, que era a sua rival, segundo a palavra, porque na época as pessoas poderiam casar com uma outra mulher para garantir a sua genealogia. Como Ana era estéril, ele pega a Penina para garantir a genealogia, a cultura judaica. E a Bíblia fala assim que Penina dava filhos, mas Ana tinha cerrado a madre, porque o Senhor havia cerrado. Oh, irmãos, era Deus que havia cerrado. Foi Deus que fez aquilo. Nasce o primeiro filho de Penina e Ana está lá. O segundo e Ana está lá. O terceiro e Ana está lá. O quarto e Ana está lá. Até que chega o dia que a Ana está prostrada, só o bagaço no templo. Um pastor obeso, cego, chamado Eli, a qual os filhos faziam orgia no quintal do templo, olha para ela e fala assim: ô mulher, para de beber, você está bêbada, olha que você está fazendo coisa feia. Ana poderia virar e murmurar: você está achando que eu sou como essas mulheres que dormem com o teu filho? Ana poderia virar e falar assim: você é um velho obeso, está cego, passando pano aí para os seus filhos, rapaz, eu não sou dessa tua laia. O que diz o texto? Ah, meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, eu tenho chorado das multidões dos meus desgostos, porque eu não tenho filho, e eu não bebi vinho não tenho mais palavra para falar, eu estou derramando a minha alma. Ô irmão, sabe a condição da provação? Que você não tem mais força, só te resta choro, só te resta derramar a alma. E está lá Ana derramada a alma. Aí o sacerdote, o pastor todo torto da época, vai em paz,
e que Deus conceda a petição que você fez. A palavra saiu da boca, no nome de Deus. A Bíblia fala assim que ela foi e o seu semblante já não era mais triste. Ela foi embora, tornaram ao seu local, e a Bíblia fala que conheceu Eucana, a Ana, e ela concebeu, aleluia, e o filho veio, mas não era um comum homem, sacerdote, profeta, juiz Samuel. Em tempo em que as visões eram raras, em que a palavra de Deus não era frequente, a voz de Deus chamou o menino. Glória ao nome do Senhor. Você pode escolher como revidar a afronta, como revidar a murmuração. Ah, você é isso, é aquilo, ou você pode ser serva, ou podemos ser servos. Esses homens tinham entrado na promessa. Deus nos porá nessa terra, Ele nos dará terra que mana leite e mel, e o segredo está aqui. Eles não falaram nem mais e nem menos, eles falaram aquilo que Deus tinha falado. O que, irmãos, hoje foi pregado aqui, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que tem na tua mente acerca de o que Deus falou para você? O que Deus falou para a tua vida, moço? Qual foi a promessa que Deus olhou no teu olho, através da vida de alguém, através da palavra, e Deus falou para você que você vai ser? Fala essa promessa de novo, faz cartaz, coloca na tua porta, escreve lembrete no celular, não adiciona nem A e nem B, terra que mana leite e mel, é isso que Deus falou. Eles permanecem na palavra. Se nós agradarmos a Deus, irmãos, a promessa dele será palpável na nossa vida. Versículo 9: tão somente não sejais rebeldes. O que é rebeldia, irmãos? Aqueles que se levantam contra o líder, contra Moisés e contra Arão, aqueles que querem fazer o contrário daquilo que a liderança está falando. A liderança está falando, vamos se achegar a Deus, vamos orar, vamos jejuar. Jejuar o quê, rapaz? Que orar o quê? Isso é coisa de doido. Orar, olha a situação minha. Ué, irmãos, tem gente que está comendo do fruto, tem gente que está nadando de braçada, tem gente que não tem 1 libra na conta, mas não falta nada na casa. Aleluia. Tem gente que está vivendo a promessa, e a promessa não tem nada a ver com dinheiro. Às vezes você está aí doido atrás do recurso, e Deus fala, quero cuidar de você, rapaz, quero estar contigo, quero te abraçar, quero ter relacionamento. Interessa para Deus o coração nosso, a nossa alma. Não sejamos rebeldes contra o Senhor. Não temais o povo desta terra, porque são eles o nosso pão. Sabe o que ele está falando aqui? Eles plantaram as vinhas, eles plantaram figos, e eles plantaram tamareiras, porque aqui no texto, quando a palavra diz mana leite e mel, mel aqui não é mel de abelha, mel aqui é mel da tamareira. Glória ao nome do Senhor, porque aquelas tâmaras, na época em que elas produzem, são tão doces, que o mel escorre do fruto. Eles não plantaram tamareira, porque tâmara demora décadas para vir ao mundo. Quem plantou? Foi o inimigo. Quem plantou a vinha? Em que eles precisaram de homens para trazer no ombro uma uva enorme, um cacho de uva enorme. Quem trouxe? No braço assim. Quem plantou? Foi eles, irmãos. Quem plantou foi o inimigo. E Josué fala assim, olha, eles vão ser nosso pão, nós vamos comer daquilo que eles plantaram. Você não trabalhou nada, mas você vai ser o supervisor da empresa. Você não plantou a empresa, mas Deus vai te colocar no alto posto. O Egito era a nação mais poderosa da época. O que fez José para sentar no trono, irmão? O que fez José? O que José fez para sentar no trono, irmãos? No trono do Egito, o que ele fez? Nada. Mas agradou a Deus. Ô José, o que você fez? Está lá José na frente dos irmãos dele. Lindo essa história. Eu choro toda vez que eu leio. Moisés está na frente dos irmãos.
Passa todo o cenário, vocês já leram a história. De repente, Moisés está todo, José está todo ali mascarado de egípcio, porque era o rei, era o segundo do rei, era o governador do Egito. Estava ali com a sua cultura toda chique, com o seu olho pintado talvez, com a sua indumentária de egípcio, e já falava fluente a língua da época. E está falando em egípcio, e está ali comunicando. E de repente, ele manda todo mundo sair, ele chora e fala assim, ó, eu sou José. Irmãos, imagina os irmãos. A Bíblia nos fala que os irmãos temeram grandemente, porque pensaram que ele ia matar os 10, e ele podia fazer isso ou não podia? Podia ou não podia? É a lei do retorno. Deu com uma, toma com a outra. Agora você vai morrer. O que José faz? O que está no texto? Não temam, não farei mal a vocês, porque foi para a preservação da vida que Deus me colocou aqui. Glória ao nome do Senhor. Quando vier a aprovação, lembra que é para a preservação da vida. Não fica revoltado em nome do Senhor. Não sejamos rebeldes. Eles serão nosso pão. Aonde você não plantou, aonde você não trabalhou, é dali que você vai comer. O João falou uma palavra para mim uma vez lá no trabalho, né? O ímpio trabalha incansavelmente, e vem o justo e come daquilo que ele trabalhou. É assim que faz o Senhor. A palavra nos diz, inútil vos será levantar cedo e comer o pão das dores, porque aos seus o Senhor Deus dá enquanto dormem. Esse é o nosso Deus, Ele será o nosso pão. Glória ao nome do Senhor. Também, né, irmãos, para quem vai ver maná, pão cair do céu, o que é Deus fazer o inimigo dar pão para eles, irmão? Misericórdia, irmão, não é nada. Eles serão o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo. Eles estão desamparados. Olha para esse povo, irmãos. Você está vendo o povo do teu lado prosperando, você está vendo o povo do seu lado comprando isso, aquilo, mas para um pouquinho, dá uma analisada. Não tem amparo. Sabe o que é amparo? É o abrigo na hora da dificuldade. O cristão passa aprovação, mas quando vai aos pés do Senhor tem consolo do alto. Tem o Espírito Santo, temos a família de Deus, temos os irmãos. E como é bom encontrar irmão crente, cheio do poder de Deus. Você está todo triste, abatido, o camarada vem, vai dar certo, rapaz, está na palavra. Oh, meus irmãos, como é maravilhoso. Eu lembro da noite que eu estava lá na casa do pastor Celso Pereira, Ricardo Ferreira. Eu vou falar depois, a gravação vai mostrar para ele lá no YouTube. Estava totalmente acabado, irmãos. Não era casado, nem namorava com a minha esposa ainda. Vivendo uma vida que eu já tinha ido de Pindamonhangaba para Pouso Alegre, de Pouso Alegre para o meio da roça para São Paulo, de São Paulo de novo para Taubaté, Pindamonhangaba, desse jeito, sem nenhuma referência, sentado na frente do pastor. E Deus tinha me tirado todo o meu chão. Eu estava chorando amargamente aquele dia, e o pastor Celso falou assim, rapaz, colocou a mão no meu ombro, puxou uma cadeira para ele também, sentou, ficou na minha estatura, falou assim, fica tranquilo, rapaz, foi necessário isso ter acontecido contigo, pode chorar, amanhã vai ter alguém na tua frente, você vai estar aqui como eu, pastoreando de pé. Deus tem uma chamada na tua vida. Oh, meus irmãos, glória ao nome do Senhor. Irmãos, você será tudo aquilo que Deus falou que você vai ser, em nome de Jesus. Eles estão desamparados. E por último, ele vai dizer assim, eles estão desamparados, o Senhor é conosco, e por isso não temais. Sabe o que me encanta nessa passagem? O João gosta desse tipo de palavra, hein, João? A última coisa que ele vai falar, o Josué e o Caleb vão dizer, o Senhor retirou o amparo, eles vão ser nosso pão, se o Senhor se agradar de nós, a gente vai conquistar. E aí por último ele fala assim, o Senhor é conosco, não temais. E aí eu me lembro de Isaías capítulo 7, versículo 4, quando o profeta vai ser usado por Deus, vai falar assim, ó,
um menino nos deu, um filho nasceu, aleluia. O seu nome é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, e o teu nome será Emanuel, que é Deus conosco. Eu gosto demais, eu amo a palavra, irmão. Mateus capítulo 1, versículo 22. Está lá José, Oziel. A Bíblia fala assim que pensava em despedir a sua mulher. Estava lá o Josué achando que tinha passado a situação constrangedora. O camarada era tão bom que estava pensando, vou despedir ela secretamente. Acabou, tudo bem. De repente, o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu, irmãos? O anjo aparece para José. Não temas receber a tua mulher, porque o que dela está no ventre, irmãos, é do Espírito Santo. Você vai colocar o nome dele de Jesus. Jeová é a salvação. E o texto continua no 24 e 25. Isso para se cumprir o que dizia a palavra. O seu nome será Emanuel, Deus conosco. Glória ao nome do Senhor. Se coloque de pé, por gentileza. Sabe o que nos ajuda, irmãos, a continuar nessa caminhada? Sabe o que nos ajuda? Sabe o que nos ajuda, irmãos? É Deus conosco. Não tenta caminhar sozinho. Não tenta caminhar com a força do seu braço. Não tenta procurar em pessoas. Não tenta se escorar em alguém. Não tenta fazer isso. Deus é conosco. Nem sempre vai ter dois. Nem sempre, Giovanni, vai ter dois. Às vezes vai ser só você. Às vezes vai ser só você na sua casa. Não espera resposta de alguém. Deus é conosco. Jesus é conosco. Deus conosco é Jesus. Éden, na viração do dia, Deus conosco. Aleluia, Deus vinha conversar com o homem. Deus conosco. Abraão, glória a Deus. Sai da tua terra, da tua parentela. E a Bíblia fala assim: e Ló estendia suas tendas até Sodoma e Gomorra, enquanto Abraão fazia altares. Altar é lugar de encontro, Deus conosco. Moisés, tenda da congregação. Nuvem de glória na tenda, Deus dentro da tenda, arca da aliança entre os querubins, a presença da glória, Deus conosco. Glória ao nome do Senhor. O grande templo de Salomão, todo cheio de ouro, Deus conosco. Glória ao nome. Deus estava mostrando: olha, eu vou estar no meio de vocês, eu vou caminhar no meio de vocês, eu vou estar no meio dos querubins, eu quero estar com vocês, eu quero caminhar com vocês. E de repente cai o templo de Salomão, levanta um templo assim, sabe, irmãos, mais ou menos, é o templo de Herodes, assim mais ou menos. A Bíblia fala que os mais novos olharam e ficavam felizes, porque nunca tinha visto o primeiro. Nossa, que maravilha! Nossa, que templo maravilhoso! Mas a Bíblia fala que os velhos olhavam aquele templo e falavam o quê? Choravam. Não tem ouro, não tem prata. Ah, esse templo é tão pequenininho, não é igual ao templo de Salomão. Entre o que o mais novo fala e o que o mais velho fala, vem a palavra de Deus. Profeta Ageu: a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. E a gente sabe que a glória da segunda casa não é uma glória externa, é a glória de ver o Messias colocando o pé dentro do templo. Deus conosco, irmãos. E eu já falei isso aqui e falo até a gente guardar na cabeça. Apocalipse capítulo 1. O mistério das 7 igrejas, o mistério dos 7 castiçais, é que os 7 castiçais são as 7 igrejas. E das 7 estrelas, as 7 estrelas são os pastores da igreja. E o texto diz: eu sou aquele que caminha no meio dos 7 castiçais. Deus conosco. Ele caminha no meio da igreja, irmãos. O Emanuel está aqui nessa noite. Amém? Você não veio aqui ouvir uma palavra do pastor. Você não veio aqui ouvir um hino bonito da irmã, a voz bonita da irmã. Você não veio aqui para tocar. Você não veio aqui para mexer na mídia, para cuidar do computador, Samuel. Você não veio aqui para mexer nisso aí. Viu, Joabe? Você não veio aqui para mexer nisso aí. Glória ao nome do Senhor. Você
não veio aqui para ficar no teclado aí só tocando, só tocando. Sabe por que você veio aqui? Para encontrar o dono da igreja, Deus conosco. Não tema, porque Deus está com você. Não tema, porque Deus está com você. Queria perguntar se tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus. Faz um sinal assim com a sua mão, nós gostaríamos de orar por você. Alguém que quer reconciliar com Deus, que quer dizer assim: papai, eu quero voltar para os teus braços, eu quero caminhar contigo, Deus conosco. Alguém que quer de novo estar caminhando com Jesus, que quer abandonar o relato dos murmuradores, abandonar o plano de retorno, glória ao nome do Senhor, e quer avançar na terra da promessa. Tem alguém? Nós vamos orar. Senhor Deus, obrigado, ó Pai. Te louvamos por essa palavra tão maravilhosa, Pai. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é bondoso, ó Pai. O Senhor é Deus conosco, ó Pai. O Senhor é o Deus forte, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Senhor é o alfa e o ômega, Pai. O Senhor está no começo do caminho, mas também está no final do caminho, ó Pai. Porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Se o Senhor é o caminho, ó Pai, o Senhor está no caminho todo, ó Pai. Glória ao nome do Senhor. Nos ensina a gozar dessa presença Tua, Pai. Nos ensina a encontrar o Senhor na nossa caminhada, Pai. A dar a mão para o Senhor e caminhar junto, Pai. Nós queremos Te agradar, ó Deus. Nós Te agradamos, ó Pai. Queremos Te agradar. Te agradamos quando abandonamos as práticas pecaminosas, ó Pai. Te agradamos quando escolhemos servir os irmãos. Te agradamos, ó Pai, quando não respondemos com a nossa força, com o nosso braço, com o nosso poder, mas deixamos a humildade falar mais alto, ó Pai. Às vezes nos chamam de bobo, às vezes nos chamam de palhaço, Senhor, do que for. Pai amado, eu prefiro andar contigo, Pai. Tu és conosco, Senhor. O pedido que eu faço a Ti, a Tua amada igreja, Pai, é que o Senhor visite cada coração nessa noite, ó Pai. Que o Senhor abrace esses corações, ó Pai, e mostre a eles, ó Pai, que o Senhor não caminha com covardes difamadores, ó Pai, mas o Senhor está ao lado daqueles que são valentes e permanecem na Tua palavra, Senhor. Se nós Te agradarmos, ó Pai, tem promessa de Deus para a nossa vida. Se nós Te agradarmos, tem descanso do alto para nós. Se nós Te agradarmos, comeremos do melhor dessa terra, Pai. Mas nos ensina a Te agradar, Senhor. Sonda os corações nessa noite, ó Pai. Se porventura existe alguém aqui que pegou o caminho contrário, Pai amado, mas que nessa noite ouviu essa palavra, que o Teu fogo volte a arder no coração dele, no coração dela, e que ele volte de novo ao local do encontro, da presença. Deus é conosco, Pai. O Senhor é conosco. Mostra a Tua glória entre nós, ó Deus. Mostra o Teu poder. Batiza com o Espírito Santo nessa noite. Cura a Tua enfermidade, Pai, a enfermidade do corpo, da alma, do espírito, ó Pai. Cura pessoas em nosso meio nessa noite, ó Pai. Tu és conosco. O Senhor é conosco, ó Pai. Tu és conosco, Senhor. Não temeremos, ó Pai, porque Tu és conosco, ó Pai. Abençoa o Teu povo, leva-nos em paz, nos dá uma noite de bênção, nos dá uma semana de graça, de presença Tua, Pai, e nos faz gozar do melhor dessa terra, Pai. É o que eu Te peço, Te agradeço, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Pode se sentar, irmãos, por gentileza. Aplauda o Senhor nessa noite, irmãos. Glória a Deus, uma palavra abençoada da parte de Deus. E Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. A nossa irmã Luma vai estar trazendo os recados dessa semana, não sei onde ela está. Amém. Até ela vir, irmãos, contar uma coisa para os irmãos. Essa semana ficou a filha de uma irmã aqui da igreja ficou lá em casa 4 dias. Foi no domingo à noite, foi com a gente, voltou na quinta-feira à noite. E a gente levou essa filha dela em casa. E ela chegou em casa, na casa dela, ela pegou uma coisa e colocou no bolso da minha esposa. A minha esposa ia tirar e devolver. E ela pôs a mão nela e falou assim: não tira não, não me impede de ser abençoada. E a gente, tá bom, voltou para casa.
Aí voltando para casa, eu lembrei, falei assim, olha, já que ela colocou isso no seu bolso, conta aí. E eu recebi e falei com minha mulher assim, olha, eu não sei como é que vai ser a semana toda, mas aperta o cinto. Aí ela, tá bom, vamos apertar aqui, né? Deus sabe tudo. Aí ela tirou o dinheiro, contou, tinha 50 libras no bolso da minha esposa. Eu assim, Deus sabe tudo, irmãos, Deus sabe tudo, sabe da necessidade da gente, amém? Irmã Luma, por favor. Boa noite mais uma vez, igreja, paz do Senhor. Vim trazer alguns dos nossos avisos da semana. Nós temos o grupo de estudo familiar nas segundas-feiras em Ellesmere Port e nas terças em Southport, ambos às 8 da noite. Caso você deseje receber na sua casa um grupo, tem líderes sendo treinados no momento, então será muito bem-vindo. Na quarta-feira, nós temos o discipulado às 8 da noite, através do Zoom. É um discipulado para quem deseja se batizar. Em breve nós teremos o batismo, então... Ainda dá, pastor? Ainda dá para se batizar, então se você tem interesse, por favor, fale com o pastor Lucas. Na quinta-feira, nós temos o culto de ensino, às 7h30 da noite, a partir das 7h tem um período de oração. São todos convidados também a participar, um momento de ensino da palavra, o pastor vai estar passando o direcionamento para a igreja. Aos sábados, nós temos o culto de louvor e adoração, às 7h da noite. Também iniciamos meia hora antes com o período de oração. Pedimos aos irmãos que cheguem para participar desse período também. E venho falar também do grupo de mulheres, né? Vai ser iniciada uma nova fase do grupo de mulheres. Vai ter um direcionamento diferente. Então, a partir do próximo encontro, nós teremos mesas postas, nós teremos um encontro mais temático, algo que conta com a participação de todas as mulheres. Então, todas são convidadas. Se você tem interesse de participar conosco, a gente pede que possa também estar avisando que vai vir, só para ajudar na organização também, como será a mesa posta, as mulheres estão com muito empenho em fazer um momento especial para as mulheres e principalmente para o Senhor. E, por fim, eu queria falar sobre o relógio de oração, né? Nós temos um grupo no WhatsApp, uma escala de 30 minutos por cada irmão. São das 6 da manhã às 6 da noite, nós fazemos todos os sábados. Então, se você tem interesse em participar também, por favor, peça para entrar no grupo, para que você possa estar participando juntamente conosco. E aos irmãos que são membros e ainda não fizeram inscrição no nosso link, nosso sistema online, eu peço que possam estar fazendo essa inscrição para que nos ajude também a estar acompanhando os irmãos, lembrando de aniversário, de data de casamento também. Então, eu vou estar passando novamente o link no grupo e eu peço que quem não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva. Amém? Obrigada. Nós vamos orar pelas crianças. Então, alguém pode trazer... Os irmãos podem trazer os filhos aqui à frente. E as crianças que estão na salinha também podem vir. E eu quero chamar o diácono Wellington para orar pelas crianças. Amém, meu irmão? Vem cá. Orar pelas crianças. Os irmãos que fizeram aniversário no mês de maio. E de hoje também, né? Tá aqui. Mais uma ali. Então, os irmãos que fizeram aniversário no mês de maio, não precisa ter vergonha, vem aqui à frente, que a gente vai orar por vocês também. Pode vir. Pode ser para os irmãos também? Graças a Deus. Vamos orar para os futuros missionários, futuros pastores e também para os aniversariantes. Amém? Glória a Deus. Os irmãos que puderem se pôr de pé, vamos orar. Oremos juntos e Deus vai continuar derramando a sua graça. Glória a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso maravilhoso eterno Pai, te louvamos, Pai amado, por essas crianças,
Pedimos a sua bênção, Senhor, a sua graça, meu Pai celestial. Que o Senhor venha abençoar cada uma delas, Senhor, proteger debaixo das tuas asas os teus anjos. Espírito Santo de Deus, cremos em Ti, Senhor, que é o Senhor que sustenta, é o Senhor que alimenta. Pai, oramos a Ti, Senhor, crendo, Senhor amado, que o Senhor está com elas, que o Senhor vai fazer delas, Senhor, missionários, pastores, o Senhor vai fazer delas, Senhor, evangelistas, obrir a Tua casa. Meu Deus, meu Pai, também oramos a Ti, Senhor, pelos seus pais. Dê graças, Senhor, dê vitória assim, no dia a dia, meu Deus, abençoando, Senhor, seus lares, suas famílias. Pai amado, Pai querido e santo, nós cremos em Ti, Senhor. Também abençoa seus aniversariantes desse mês, dando saúde, graça, vitória, Senhor. Nós cremos em Ti, Senhor, que as Tuas mãos, Pai celestial, é sobre essa igreja, é sobre essas crianças, meu Deus, e que o Senhor vai continuar, Pai amado, nos dando vitória dia após dia, e nós cremos em Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Ainda de pé, irmãos. Obrigado, Senhor, pela sua graça, sua misericórdia, por esse tempo maravilhoso que o Senhor nos deu aqui na sua presença, por esse culto abençoado, essa palavra, os louvores, tudo que aqui foi feito, Senhor. Ó Pai, muito obrigado, ó Deus. Te agradecemos porque o Senhor é bom, porque a sua graça, a sua misericórdia tem sido sobre as nossas vidas. Dá-nos uma noite, um restante de noite abençoado, um domingo abençoado nas nossas casas, com nossa família, Senhor. Uma semana de vitória para cada um de nós, ó Deus. Abre as portas que estão fechadas, ó Senhor. Derrama sobre cada um dos seus servos, ó Deus, a sua graça, a sua bondade, ó Deus. E ajuda-nos a cada dia a seguirmos em frente nessa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Faça assim com as suas mãos. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito seja com todos nós. Nós dizemos amém.